Bom dia. Vamos conversar um pouco sobre mundo de regeneração. Será que já estamos no mundo de regeneração? É importante para todos nós que o estudo não se torne apenas uma repetição de palavras, mas que seja fundamentado sobre uma análise. Nós, seres humanos, queremos a felicidade e a paz. Todos nós queremos felicidade, a paz. E nós, espíritas, compreendemos perfeitamente que o mundo de regeneração é um mundo em que as pessoas estão buscando se regenerar, em que o índice de pessoas boas é muito superior às problemáticas. Praticamente não existe mais no mundo de regeneração pessoas com mais, não há mais maldade. Porque o mundo de provas e expiações, prova e expiações, que o antecede, é um mundo em que as pessoas ainda expiam, o nome já diz. No mundo de regeneração, só há provas, desafios de crescimento. No mundo de provas e expiações, ainda há expiação. A expiação é o resgate necessário de dores perpetradas contra si mesmo, contra o outro ser humano, contra a natureza, os animais e a vida. Então, você só pode pensar em mundo de regeneração quando cessarem os danos à vida, à própria vida, ao outro, às coletividades e ao meio ambiente, à natureza, rios, mares. Como nós podemos observar, estamos muito distante disso. Nossos rios estão poluídos, nossos mares cheios de lixo, nós jogamos ainda muito plástico nos oceanos. Nós vivemos num planeta que ainda existe guerra. Nós vivemos num planeta que ainda uma das formas de lazer é... Porque a gente precisa analisar isso também, tá, gente? Eu sei que pode parecer exagero. Por que parece exagero o que eu vou falar agora? Porque nós ainda estamos muito provas e expiações. O esporte, um dos esportes mais populares no mundo é o futebol, que é um esporte de confronto e que gera muita antipatia, muito ódio e até morte. Então, como dizem os especialistas, os estudiosos, o futebol é a nova batalha, o novo tipo de guerra, em que o furor, o amor das nações é transferido para os clubes. Vejam bem, não há nenhum problema das pessoas gostarem de futebol. Porque isso é um traço do nível de consciência que as pessoas estão. Não há nenhum problema nesse sentido. É importante que a gente diga. Mas o clamor de bilhões de pessoas ainda terem nisso o seu principal lazer demonstra a característica do planeta que nós estamos vivendo. Nós ainda não somos um planeta em que o clamor das pessoas é sobre o bem coletivo, o bem comum, a paz. Então nós não podemos falar que nós já estamos no mundo de regeneração, porque senão a gente esvazia o conceito
de regeneração. Nós iremos para o mundo de regeneração, mas essa ida não será imediata. Essa ida não vai depender de mensagem mediúnica. Essa ida não vai depender de um decreto, de um espírito, de uma obra, de um médium, de uma vontade. Que eu gostaria que o mundo de regeneração se implantasse a partir de hoje, como eu gostaria. Isso é um desejo do ser humano. Mas nós, ao falarmos muito de transição planetária, queremos apressar uma situação que não depende, uma vez que o conceito foi dado por Kardec e os espíritos disseram a ele, a partir do momento que a gente sabe que o planeta evolui, você não pode dizer que o planeta está numa fase mais evoluída se ele ainda tem os mesmos problemas de 1000 anos atrás. Há mais de 1000 anos atrás, em Alexandria, havia o esporte de corrida de bigas. Era um time azul contra o time vermelho. E quando um ou outro ganhava ou perdia, havia verdadeiras batalhas nas ruas da cidade. Isso tem mais de 1000 anos. Esse ser humano que vestia a camisa de um time ou de outro e que transformava as ruas da cidade de Alexandria num verdadeiro caos, nós ainda não somos, enquanto sociedade, enquanto coletividade, melhores do que eles. Nós ainda temos esse tipo de batalha, de agressividade em voga. Então, seria muito problemático de nossa parte querer que o mundo de regeneração já seja independente de você estar vendo que ainda se matam crianças, milhares de crianças numa guerra, e se tem justificativa. As pessoas justificam o que aconteceu na Palestina, ou dizem, não, Israel tem direito de... Ninguém tem direito de matar mais de 10.000 crianças. O mundo de regeneração não será construído com países matando mais de 10.000 crianças e boa parte da população mundial, inclusive brasileira, dizendo que sim, está certo matar 10.000 crianças, porque 3 pontinhos. Enquanto matar 10.000 crianças for algo que se justifica, nós não estaremos no mundo de regeneração. Tem uma cidade no sul do Brasil, e vocês podem falar, mas ele está falando de política. Não, gente, nós estamos falando de sociedade. Nós estamos fazendo um sociograma. É fundamental para a gente analisar as sociedades, a gente olhar a realidade dos fatos que nos cercam. Quando a gente fala de mundo de regeneração, a gente não pode estar pensando que ele se dará apenas no plano espiritual. Nós precisamos olhar para o nível de consciência das pessoas que estão aqui. Por mais que sejam duros essas informações, nós precisamos pegar o paradigma espírita, as bases dos conceitos espíritas e usarmos na análise das sociedades. Tem uma sociedade tem uma cidade no sul do Brasil, mais especificamente em Santa Catarina, que já foram identificados mais de 100 células neonazistas. Lembrem-se, o nazismo não é proibido por perseguição política. O nazismo é proibido como o canibalismo é proibido, porque fere o outro,
toda a pregação nazista vai contra os direitos humanos. E por isso, porque ele prega o extermínio do outro, é que ele é proibido. O nazismo não prega, não é uma filosofia política isenta. Ele prega o extermínio do outro e ele prega que seres humanos são superiores ao outro, o que é uma visão anticientífica. Então, o fato de terem mais de 100 células neonazistas numa cidade, uma cidade relativamente pequena, se compararmos com o Rio de Janeiro, isso é um sintoma de que estas pessoas reencarnaram num planeta em que ainda é permitido pela espiritualidade superior deste planeta reencarnar pessoas que pensam assim. Então, essas pessoas, a gente sabe, antes de nascerem, eram espíritos. E eram espíritos que traziam esses traços na alma. Se nosso planeta ainda é um local em que reencarna pessoas que adotam abertamente esse tipo de ideologia, isso significa que o nosso planeta ainda é um planeta de provas e expiações, porque essas pessoas estão criando para si mesmo agora expiações. A cidade de onde eu falo, Rio de Janeiro, ela tem uma geografia peculiar porque ela é toda entrecortada de morros. E todos os morros do Rio de Janeiro que não são ocupados como propriedades do Exército, todos os morros do Rio de Janeiro têm comunidades devido ao processo histórico do Rio de Janeiro, quando houve a abolição da escravatura. Essas pessoas não foram indenizadas, não tiveram nenhuma indenização. Eram pessoas escravizadas, que eram boa parte da população, e essas pessoas então, não tendo onde morar, mas precisando trabalhar próximo aos centros em que havia população para poderem ter trabalho, subiram para os morros. Bom, hoje, 2024, boa parte dos morros, diria 90%, viraram comunidades, favelas, e todas elas são dominadas, seja por milícia, seja por tráfico. Milícia sempre existiu na história da humanidade. A formação do Estado Nacional vai criar justamente uma construção social que bane o feudalismo e a estrutura miliciana. Por quê? Porque se entendeu que era mais lucrativo e conseguiria ter uma ordem social, econômica, mais coordenada com a formação do Estado Nacional, e o Estado sendo o único que poderia ter o uso da força, uma exclusividade do Estado. Isso você vai ter em 1500. Se hoje você vai ter países como o Brasil e Haiti, em que há microfeudos de banditismo, seja por tráfico de drogas, seja por milícias, você não pode dizer que houve um avanço. Ainda estamos numa luta. Porque não é só a questão de ter o tráfico ou ter a milícia. É porque parte da população, sobretudo que mora nesses locais, vem nesses bandos, nessas organizações, como algo que não é ruim, é algo que traz algum benefício. Então isso são milhares, talvez milhões de pessoas que ainda têm essa mentalidade
e que permitem o próprio Estado, o país, né, que a gente vive. A gente tem que olhar para o país que a gente vive. Ele permite isso e ele elege políticos que têm ligações estreitas com isso. É a afinidade das pessoas. Então nós não podemos dizer, já houve transição planetária, que as pessoas estão vindo de outros mundos e elas estão mudando tudo. Gente, muita gente está lutando por um mundo melhor. Se essas pessoas são oriundas de outros mundos ou não, isso não importa. O que importa é que muita gente está lutando por um mundo melhor. Isso é verdade. Mas boa parte da população não ouve essas pessoas. Essas pessoas são logo catalogadas com nomes que em tese seriam pejorativos para quem as critica. Então nós não vivemos um mundo em que as ideias de fraternidade universal, de defesa do meio ambiente, de defesa da água, de defesa do índio, de defesa da vida como um todo, ainda seja algo que a gente possa dizer assim, estamos resolvidos com isso. Ainda não, já resolvemos, não criamos mais expiações. Na maioria dos países, você tem a legitimação do aborto. Ora, o aborto vai trazer, para quem o faz, não importa se o país permite ou não, transtornos futuros. Nós não podemos dizer que transtornos serão esses, porque cada caso é um caso. Mas nós sabemos que, apesar da lei dos países da Europa e outros permitir, ainda é uma lei que permite um ato que gera expiação, gera algum nível de expiação. Fora outras leis, perseguição aos homossexuais, perseguição a outras etnias. Tem países que têm leis assim. Países tirânicos, líderes políticos que não querem sair do poder. Então, gente, nós queremos o mundo de regeneração, mas não vai ser na força das palavras e do desejo que esse mundo de regeneração será construído. Nós vamos ter que olhar quais os valores que nós estamos defendendo, quais os valores que nós estamos divulgando, quais os valores para o planeta como um todo nós estamos construindo. Se esses valores são positivos, se eles não trarão futuramente necessários resgates, necessárias expiações, então sim, nós estamos começando a nos regenerar. Mas se o mundo ainda traz ações, atitudes, leis, posturas em que as pessoas necessariamente estão criando e vão ter que resgatar, vão ter que expiar, isso significa que nós não podemos pura e simplesmente dizer que nós já estamos no mundo de provas e expiações. Não. Isso significa que nós temos que olhar com cuidado o que nós temos que implantar em nós e fora de nós para que nós deixemos de expiar futuramente e comecemos a construir bases sólidas de regeneração. Então é isso, a conversa que nós queríamos ter. Tchau, tchau, até o próximo vídeo.